Olá, maravilhosos! Tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com um maravilhoso, um arquiteto que se chama Jean, e ele vem contar a sua trajetória e a gente vai esmiuçar vários detalhes aí da nossa profissão. Se apresenta, meu amigo. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Jean, sou arquiteto, atuo em São Paulo. Conheci a Sabrina através de alguns grupos de WhatsApp de arquitetura. E daí a gente trocou uma ideia e tá aqui para compartilhar conhecimento e trocar muita coisa boa, né? É verdade. Conta pra gente sua história, um gatilho para fazer arquitetura. Olha, a arquitetura não foi a primeira opção que eu tive, então eu sempre soube que ia ser algo relacionado à criação, à criatividade. Então, publicidade, essas matérias, né, que envolvem, essas profissões que envolvem criatividade. Depois disso, primeira coisa que eu pensei que ia fazer seria ser professor. Então, eu criancinha eu falava que queria ser professor. E com 10, 12 anos, eu tive a certeza de que seria arquitetura. Então, o gatilho foi através de principalmente as matérias que a arquitetura utilizava, que é história, geografia, matemática básica. Então, que são matérias, são disciplinas que eu gosto até hoje. Então, foi a partir daí que eu linkei tudo e falei, vou ser arquiteto. Gente, que objetivo, né? Pra mim demorou um pouco. E aí? Passou de primeira, fez a faculdade? Então, eu passei. Na minha época foi o Enem, né? 2012. Eu passei em administração de empresa no federal, só que eu preferi não seguir e fiz uma particular em arquitetura. Mas não foi de primeira, não. Tentei cursinho 6 meses, mas eu vi assim, não é pra mim. Vou Não. logo pra particular. E aí, me conta dos estágios. Os estágios, eles começaram desde o primeiro ano de faculdade. Então, isso é bom até para quem tá estudando. É importante que procure estágios e trabalhar na área desde o começo. Então, eles foram essenciais para mim. Eu comecei trabalhando em uma loja de móveis, uma marcenaria, que eu fazia os projetos, desenvolvia. Então, isso pôde me dar clareza no que eu precisava, no que eu ia fazer na minha profissão, né? Que é desenhar principalmente os espaços internos. Então, foi essencial. E depois vieram os estágios em escritórios, que daí eu comecei a trabalhar com arquitetura, comecei a me aprofundar na arquitetura de fato, saindo ali dos móveis, que foi minha primeira experiência. É fundamental o estágio, né, cara? Sem dúvidas. Para Sem dúvidas. abrir o prisma de vocês, pessoal, estudantes que nos assistem aí. Sempre é bom o estágio durante a faculdade, não depois, que eu vejo que é muito recorrente. Eu recebo alguns currículos que o pessoal nunca estagiou. Nossa, tem muito profissional que é arquiteto, mas que como nunca fez estágio, não tem experiência de saber fazer o que é necessário fazer, porque a faculdade ela dá uma pincelada em cada assunto. Não tem como falar tudo, né, na faculdade. Então, é essencial ter essa vivência profissional. Em relação a essa experiência, porque você hoje tem seu escritório, Isso. né? Quanto tempo você trabalhou, estagiou e falou assim, nossa, vou dar um start na minha carreira? Eu tenho um escritório há 5 anos. Eu nunca quis ter um escritório próprio, então nunca quis empreender. Eu sempre imaginava que ia trabalhar para outras pessoas, mas veio a pandemia. Então eu sou do Ceará e vim para cá em 2020. No comecinho de 2020 foi quando a pandemia estourou. E daí tudo parou, né? O escritório parou, o mundo parou, para falar a verdade. Com certeza. E daí eu me vi nessa necessidade de fazer algo, de não ficar parado, e foi aí que eu tive a ideia de começar por onde todo mundo que está empreendendo começa, que é nas redes sociais. Então, passei a postar projetos antigos, passei a fazer novos projetos do meu apartamento, projetos que eu já tinha tido uma colaboração com outros profissionais, e foi aí que foram surgindo novos clientes. E até hoje eu nunca, desde o momento que eu comecei, eu nunca estive assim, um dia que eu não tenho nada para fazer. Sempre tive algo relacionado ao trabalho, graças a Deus, para ser desenvolvido. Então, para você foi fundamental o Instagram? Foi o Instagram, foi fundamental. Gente, olha que diferente, né? Hoje eu trabalho com o Instagram, mas é devagar.
Foi Cada essencial. um tem acho que um processo, né? Sim. Que eu sou da época ainda do site. Eu lancei meu blog essa semana. Mas o site é importante também. Mas eu acho que Site, o Instagram é onde uma você coisa... onde você conseguir estar, é ótimo, é essencial. A gente tem que se multiplicar, Tem que né, se amigo? multiplicar, é. Vamos lá. Tem É que se muita multiplicar. coisa, porque é muita rede social. Sim. Tem o LinkedIn, É o LinkedIn, o TikTok, o Pinterest, o YouTube, é muita rede O social. Pinterest eu tô meio atrasada. E o Pinterest é Não bem posto interessante. não lá. Não, mas eu vejo que tem alguns profissionais que bombam. Que bomba, sim. Sim, e eles compartilham o que eles postam no Instagram. Você podia Mas fazer o isso. certo é fazer assim, não é postar lá. É você pegar o link do seu Instagram e jogar lá, porque daí a pessoa que está lá clica e vai pro seu Instagram. Gente, olha a dica, olha a dica. É uma dica boa, pessoal. Com certeza, com certeza. E hoje, para essa captação? Eu já gosto de entrar nessas perguntas, assim, porque é a dúvida de todo mundo, né? Porque o mercado é gigantesco, tem mercado para todo mundo, mas cada um que passa por aqui, né, com Papo com Sabri, tem a sua estratégia. Qual que é a sua estratégia? A minha estratégia de captação de clientes é fazer o tráfego pago. Então, o tráfego pago tem funcionado para mim. Anuncio e daí é um investimento. Algumas coisas precisam ser balanceadas, né? Precisam ser, às vezes dá certo, às vezes não dá, mas o tráfego pago é o que mais funciona. Que legal, gente. Comecei ontem. No tráfego pago Comecei foi... ontem. Só no passei Google. Passei 10 meses com uma empresa agora, eu acabei de trocar. Ela não foi legal, porque eu nunca tinha investido em tráfego pago. Então, foi legal para eu ter um parâmetro do que se funcionava ou não. Então, eu tive esse parâmetro e agora evoluí para uma outra. Mas funciona super. É. É. Nossa, gente. Pode de olhos continuar fechados. que dá certo. É um investimento sem fim, né, nossa área. É um investimento sem fim. É investimento em muita coisa, né, que a gente tem que fazer. Investimento em programa para aprender softwares, investimento pessoal, em mídia, em um brand book, mas é isso mesmo, vale a pena, né? Gente... Computador. Computador é um carro, né? Eu até brinco que eu ando com Celta. O meu notebook é um Não, Celta. esses dias eu tava fazendo eu fiz uma cotação de um computador, o cara cotou pra mim 25 mil. Amigo, eu não preciso de um computador robusto assim, não. Nossa, eu fiz, deu 12. 12 é ótimo número. O meu outro era 12. Aí ele falou, entendi errado, não sei o que. Eu não trabalho na NASA, não. Mas de 12 tá ótimo. Eu tô com de 12 a 5 anos. E tá excelente, não trava. Deixa eu trazer para vocês como a gente se conheceu, né? Eu gosto muito do colaborativo e eu entro em grupos, né? É Arca Empreende, né? Que é o grupo que a gente tá. Arca Empreende. Que, inclusive, a dona do grupo se chama Sabrina, muito simpática. Eu já conversei com ela, inclusive convidei para ela vir aqui. Minha xará. E é interessante que cada um compartilha o que sabe. E o Jean, ele deu uma aula outro dia de processo, de melhoramento contínuo de processo. Nossa, esse rapaz é novo, já sabe, né? E eu até brinquei durante a aula. Eu falei assim, gente, minha cabeça é um Excel e eu trabalho no Excel até hoje. Verdade, aí você deu uma risada, né? Você falou, nossa, tá meio atrasada, amiga. Eu lembro. Foram 2 aulas que eu dei. Uma de Notion, que eu uso muito, amo utilizar, e ArchiCAD. Eu dei pro pessoal lá umas 3 horinhas de aula, foi bem legal. Conta pra gente, os dois, faz um resumo pra eles. O Notion é o programa é o programa que eu utilizo para gerenciar as tarefas. Então, eu e meu time, a gente faz a delegação de todas as tarefas, do que tem que ser feito, dos processos, é tudo no Notion. E o ArchiCAD é o programa em BIM que a gente utiliza. Então, acredito que ele não seja tão conhecido quanto o Revit, mas é similar ao Revit para quem conhece o Revit e não conhece o ArchiCAD. É um software BIM. Então, também otimiza bastante a questão de processo de projeto, a questão de ter erros em quantitativos é quase nula no software BIM. Então, recomendo também. Software não quer dizer que a qualidade do projeto não deve estar linkada ao software, mas quando o software é BIM, né, que é o ArchiCAD, o Revit ou outros, é um grande passo que você dá. É ótimo. Eu tô me atualizando, tá? Mas a minha cabeça continua sendo Excel.
Mas como eu falei, não é o programa que tem que definir a qualidade do seu projeto. É o profissional que está atrás do monitor. É o que está entre o monitor e a cadeira, né? Então Com certeza, com certeza. Me fala, você me escreveu antes, a gente troca a história, tá, gente? Para mim interagir com o profissional que está aqui. E ele me passou que ele já bateu 60 projetos nesses 5 anos. Foram 60 projetos. Qual foi o mais desafiador? O mais desafiador foi o que eu comecei em 2022, terminou em 2024, foram 2 anos não de projeto, né, entre projeto e obra. E foi uma casa de 300 metros em Guarulhos, que tiveram alguns problemas. Então, a casa é de rua e ela foi invadida, foi roubada 3 vezes. Nossa. É bem comum, infelizmente, roubarem fio. Sim. O pessoal entra e rouba fio. Então, tiveram alguns problema com a execução da empresa que estava fazendo a execução, mas que o cliente pensou em desistir 2, 3 vezes, mas que valeu a pena, porque no final ficou um resultado bem interessante. E ele me deu uma liberdade criativa, que é o que todo arquiteto gosta, né? De poder exercer a sua profissão. Então, foi muito legal. O mais desafiador e um dos que eu mais gostei de fazer também até hoje. E conta pra gente a relação do seu escritório com o cliente. É transparente? Por exemplo, eu tenho um drive, o qual eu coloco toda a história, toda a linear do processo. Legal, interessante isso. Como que você trabalha? Eu faço algo parecido também, disponibilizo através do drive. Eu acho que o cliente não precisa ter acesso a todos os arquivos, porque ele também não tem interesse. Não faz sentido eu disponibilizar um arquivo no ArchiCAD para ele, mas o que é interessante para ele ter acesso, que são as plantas, é o projeto, são as imagens, ele é disponibilizado para o cliente em tempo real, através de um link que ele consegue acessar e consegue pensar no que vai ser feito. É bem relativo essa questão de disponibilidade do projeto, porque você não tem a sensação de que, às vezes, o cliente não olha para aquele detalhamento, para o projeto, ele só vê as imagens, você não tem essa sensação? Tenho a sensação que ele se deslumbra com 3D. E, putz, é muito chato ver essa parte técnica, né? Eu acho que tem cliente e cliente. Eu tenho alguns que vão ali no detalhe e olham, mas tem outros que são bem tranquilos, que deixam... A minoria que vai no detalhe. A minoria que vai no detalhe. Eu gosto de contar a história, tá? Eu também. Falar, olha, funciona assim, eu ensino normalmente. Eu compartilho tudo. Eu também sou dessa forma. Eu gosto desse processo. Só quando eu vejo que, não quero saber, o cliente fala, né? Não, só quero ver o resultado. E daí eu também não vale a pena ficar tentando... Insistindo, né? E conta pra gente em relação à tecnologia, né? E o processo de criação. Como que é pra você? A tecnologia, eu acho que veio para ficar, então eu uso diariamente inteligência artificial, mando comandos nas IAs para melhoria de processo mesmo. Então, estudo formas de como poderia melhorar ou uma solução ou ideias novas. Então, eu utilizo. A forma que eu busco para alinhar com o projeto é através de gero imagens também para mostrar para o cliente, eu compartilho. E eu acho que o profissional que tentar negar que as inteligências artificiais não é algo passageiro, está completamente errado. Eu acho que tem que incorporar no processo de trabalho. Acredito que em nenhum momento uma IA vai fazer um projeto, em nenhum momento uma IA vai fazer a função de um nutricionista ou de um psicólogo. Acho que isso não existe. Mas que ela sim vai ajudar a gente a desenvolver e melhorar processos e aperfeiçoamento com o cliente. É nisso que eu acredito. Eu acredito que ela vem para o quê? Para nos apoiar, né? Melhorar processo. Se a gente olhar lá atrás, que era na prancheta, né? Tem pessoas que trabalham com 45 dias de entrega, eu já acho uma loucura. A média é 60, 90. Vai reduzir esse prazo de entrega, né? Vai, com certeza. Só que lembrando, gente,
o projeto é feito por quem está atrás do monitor, tá? É verdade. Não vai me comprar um negócio direto lá da internet para ter só um 3D, porque o 3D não é executável. Se você não tiver uma assessoria altamente qualificada, não dá. Não é o caminho, né? E me conta, em relação aos seus próximos objetivos na arquitetura, no seu escritório. As minhas energias agora estão concentradas em inaugurar o meu escritório. Vou inaugurar no final do mês. Até então eu trabalhava no escritório do meu apartamento, nesses 5 anos, e agora eu vou para uma sala. Então, vou entrar na sala primeiro, vou começar a atender presencial, e os próximos passos da sala, não sei quais serão, mas por enquanto estou focado só em entrar naquela... Tá em reforma, em entrar na sala. Eu fico muito feliz, sabia? Ver um profissional prosperando. Pô, parabéns. É verdade, obrigado. Não, te compartilha, tá? Gente, as redes sociais vão estar aqui, sigam. Ele bomba no Instagram, tá? Ele dá ótimas recomendações, além de um excelente professor, tá? Porque a aula que eu participei, eu fiquei até vermelha. Eu falei, caramba, eu faço tudo isso no Excel e você já lá, rapidinho, só preenchendo. Nossa, eu gosto muito. Porque eu faço do zero, né? É muito mais fácil você já ir numa plataforma que tem legal estrutura. Também, viu? Não tá... Eu tava desenvolvendo uma planilha de precificação de projeto e eu tentei fazer no Notion, não fica legal. Não. Então o Excel não deve ser totalmente abandonado, não. É bem bom, por causa das fórmulas, então... É porque eu trabalhava assim... É legal também anteriormente, eu trabalhava com muita planilha de aquisição. E tudo era especificado de projeto e o interior. Era como se fosse um turnkey. Eu gerenciava todo o processo. Então, no Excel, é muito mais parrudo para você colocar todas as abas. Sim. E como eu lidava com muita obra hospitalar, nossa, tinha até a aba de bisturi, para você ter uma ideia. Eu sentava com o pessoal, que era responsável dessa área, eu aprendi tudo, tá? Então... Foi mesmo? Aba de vistoria no tudo. Detalhe, né? No detalhe. Caraca. Aquisição de equipamentos, ressonância. Imagina o nome desses equipamentos, né? Ressonância milionária para colocar. Me dá um pavor que... Eu não sei se funcionava assim, mas... Tem vários aparelhos, até em iluminação acontece muito isso, que é uma sigla. Só tem 3 palavrinhas. Sim. Aí você tem um monte de 3 letrinhas. Eu fico imaginando, deve ser dessa forma também, esses equipamentos. Não, mas você se acostuma. Se acostuma, né? Você já pergunta. Vai entender. Ninguém nasce sabendo. Já vai entender. Agora, gente, parou tudo. Conta pra gente, construção do zero. Qual é o processo? O primeiro processo é ter o terreno, claro. Depois disso, desenvolver o estudo de topografia, que vai pegar as medidas, verificar se o terreno é aclive, declive, plano, e a partir daí vai desenvolvendo o projeto, né? Você vai tomar partido a partir dessas informações e conseguir evoluir com o projeto. Primeiro passo. E depois? Depois vem a parte do desenvolvimento do projeto, que a gente vai... Para desenvolver o projeto precisa saber o que a legislação do local pede. Então, por exemplo, qual é a taxa de ocupação do terreno, qual é a taxa que você tem que atender de permeabilidade. E você precisa atender todos esses parâmetros para que o projeto ele seja aprovado para execução, porque senão a obra pode ser embargada. Então, se tratando de uma construção do zero, tem mais uma burocracia. Precisa ter cuidado, precisa ter um bom profissional para fazer a aprovação, fazer um projeto bacana e você não ter problemas na frente. Gente, sempre lembrando que não é só o arquiteto que trabalha, tá? Nesse processo. Tem engenheiro calculista, dependendo do tamanho da estrutura, tem advogado. Tem meio ambiente, tem o despachante, tem um monte de coisa. Né? É infinito. E conta pra gente, em média, o tempo de processo de projeto que você trabalha. Os prazos, eles dependem muito de quando o cliente vai demorar para aprovar cada etapa, porque de a quantidade de modificações que vai pedir. Né? Mas, em geral, demora uns 3 meses, 2-3 meses de desenvolvimento do projeto. Nossa, demais, hein? Porque é uma média aí de um projeto do zero, se for uma casa grande, eu considero uns 180 dias.
burocracia, né? Aprovação. Sim. E o timing de aprovação do cliente, né? Sim, com e certeza. quais são os maiores desafios para construir do zero em relação à tua parte? Olha, eu acredito que as dúvidas não são todos, mas as dúvidas dos clientes em geral é um desafio, porque ali quando você dá o ok, é o que vai ser construído e é isso, não tem como mudar, né? Então é um desafio, mas o que eu poderia citar é de respeitar o prazo do projeto, de respeitar o que precisa ter um planejamento, de começar a obra com todos os materiais comprados também, com tudo alinhado, para não ter problema, para a obra não ficar parando. Então isso é um desafio que ocorre muito no nosso mundo, né, de reforma, de construção, do cliente não dá o devido valor que precisa ser dado para a etapa de planejamento da obra. O início de tudo é o planejamento. Antes de... Acho que primeiro é o briefing, depois é o planejamento, né? Que o briefing você linka todas as necessidades que aquele casal, aquela família, aquela pessoa deseja, né? Que aí a gente está lidando com algo que, às vezes, a pessoa está lutando a vida inteira para ter, né? Para ter, com certeza. Tá. E conta pra gente, em relação à sua experiência, desafio. Quais etapas você deixa transparente para o cliente e quais etapas você fala, não precisa? Eu gosto que ele participe de todas as etapas. Tem etapa que não faz muito sentido participar porque é o executivo, porque ele já definiu o que precisava ser definido. Então, as minhas etapas são levantamento, que é o primeiro, depois o estudo preliminar, que é a planta, anteprojeto, que é o 3D e algumas plantas técnicas, e no fim o executivo. Então, até o anteprojeto, que é onde eu vou apresentar o 3D, acho que faz total sentido. Depois do projeto executivo é mais a parte técnica, e daí quantitativos, que eu acho que não vejo tanto sentido ele participar, até no meu processo essa etapa não tem mais nem mudança. Não, aquelas plantas de forma, por exemplo, de estrutura, que aí o engenheiro calculista que faz, aí você, né, faz a compatibilização para ver se está tudo ok, né? Que muitas vezes, quando entra várias equipes, sempre tem um gap ali, né? E aí você tem que olhar, isso o cliente não vai entender. Ainda bem que tem a gente, né? Deixa eu trazer uma curiosidade aqui, acho que até para você, que aconteceu comigo na segunda-feira. Em 2023, eu entrei em contato com uma prefeitura do interior de São Paulo. Nisso, eu pedi o processo para fazer o cadastramento naquela prefeitura, porque eu faria umas casas ali, eu estava orçando para alguns clientes. E eu ia fazer a planta de prefeitura, tudo isso, né? Seguir o processo. Só que não deu andamento com os clientes. Os clientes falaram, vou postergar. Mandei um e-mail. Beleza. Que eu mandei um e-mail, a prefeitura me respondeu com um boleto. Oi? Pois é. No seu nome? Pois é. Que eu falei assim, eu vou startar o processo. Aí eu liguei, né? Era referente ao quê? Anual. Era em novembro. Eu não ia pagar um mês, correto? Aí eu liguei e falei, olha, ano que vem eu entro em contato em janeiro, aí eu starto com vocês, e aí eu já dou start no processo das plantas. Mandaram um boleto. E eu falei, olha, não vou fazer. Só que eu não escrevi. Falou. Só falei. O que chegou para mim? Um boleto relacionado a um mês de 2023, de R$ 855 para mim pagar. Entrei em contato com o meu contador, falei, não fiz nada, né? Nossa. Eu fiz decoração e acompanhamento nessa cidade, né? E o acompanhamento, né, eu emito a responsabilidade técnica e a minha diária, né? Eu não fiz nada com a prefeitura. Aí ontem eu liguei para a prefeitura, eu falei, o que está acontecendo? Vocês estão me cobrando e já está às claras, no pau. Não, você vai ter que pagar. Eu falei, como assim vou ter que pagar? Gente do céu. Você liberou um boleto, o qual não tem nem o meu CAL. Não, tem só o meu CPF, meu nome e meu endereço, que foi os dados iniciais que você me passou. Não, se você entrar com processo administrativo, você vai perder. Desse jeito no telefone. Nossa. Nisso, eu falei, não, fica tranquilo, meu querido, eu não vou deixar de trabalhar com vocês. Não entrou projeto nessa cidade para mim, mas se entrar, eu vou efetivamente me cadastrar. Só que eu não vou pagar um mês que eu entrei em contato e falei que não faria. Aí ele falou para mim o seguinte,
você teria que mandar um e-mail dentro de 15 dias para cancelar aquele e-mail, aquele boleto. Em 2023. 2023. Aí nisso eu parei, já liguei pro meu advogado. Álvaro, socorro! Ele sabe, você vai ter que entrar com processo. Eu falei, gente, que má fé. Não explica o processo, já manda um boleto, e se eu não pago, é protestado. Aí foi protestado o quê? 1 ano, né, para acontecer, eu recebi em 2025. E aí, eu ganhei um boleto de graça, assim? Você vai processar? Vou, porque eu não vou pagar R$855, você acha justo? Acho não. Cara, então assim, fiquem muito atentos e escrevam tudo. Infelizmente, o que a gente fala não é lembrado. Tem que escrever, né? E... eu tenho até uma situação parecida com essa que você passou. Quando tem muitos locais, quando você compra com o CNPJ, fica mais em conta, né, os valores. Então, né, eu tava nessa casa, inclusive, que eu fiz em Guarulhos, eu cadastrei o nome da minha empresa e um depósito perto lá. E como meu CNPJ, os materiais ficarem mais baratos. Eu fiz uma boa ação com o cliente, então para ele pagar menos. Só que o cliente, e nem foi culpa dele, foi culpa do depósito, que não tinha uma organização clara, deixou de pagar alguns boletos. Então, não sei, R$6.000 que ele deixou de pagar. O contrato, o depósito não me informou que estava pendente isso, não informou para o cliente. Protestou. Protestou. Puta, aí um belo dia eu chego, meu cartão bloqueado, porque estava no meu nome da empresa. Então, aí eu fui atrás de saber. Então, fiz a mesma coisa que você. Falei com o contador, o que é isso, da onde é? Aí tem que ir no cartório de processos, de entender. Aí eu entendi que era isso. Então, eu disse, poxa, vocês poderiam ter me mandado para o cliente. Ele ia pagar, não teria nenhum problema. E, enfim, eles mandaram o boleto, o cliente pagou o que estava devendo, também tinha um ano que estava com essa dívida. Só que daí veio coisas que eu tive que pagar, porque estava no meu nome. Então, as taxas do protesto e o tempo que não sei das quantas, e também foi isso aí, 700 e pouquinho. Eu não quis passar para o cliente isso, apesar do boleto, de ser de responsabilidade dele, que acabou atrasando, mas também o depósito não informou e o depósito ia se negar, então, gente, eu vou absorver e fica como lição aprendida. Não emprestem CNPJ, CPF para nada, nenhuma compra de material para vocês. Ai, gente. É uma dica boa. É porque é complicado, viu? Chegar uns boletos do Neida. Do nada. Do Neida, literalmente. Agora, mudando de assunto, vamos falar aí, reforma de apartamentos e casas. Fala o processo pra gente. Em apartamento, varia de acordo com o que o condomínio vai exigir, mas, em geral, o que exige um, exige outro. Que é a RRT de projeto, a de execução da obra, o projeto completo. E, a partir daí, você consegue dar start na obra e o resto é só deixar a obra fluir. Então, respeitando os vizinhos, respeitando os horários, são super importantes, né, para não levar multa, a limpeza dos halls de acesso. É assim que funciona o trâmite de reforma. Em casa é mais tranquilo. Se for interno, porque se for externo, daí também entra o processo de aprovação, que precisa ser feito também na prefeitura. Você sabe que eu entrevistei uma amiga que foi o primeiro programa que foi ao ar, que ela tem um escritório em Dublin, e lá tem aprovação de estudo de fachada. Olha que beleza. Que legal. Podiam implantar isso aqui no Brasil, né? Porque aqui parece uma farofa. É verdade. Não é aprovado que sai daquele contexto, sabe? Tem uma linear, padrão. Que legal. Bonito, né? Legal. Aqui, Brasil é altura, cada um é verde, amarelo, roxo. É verdade. É fachada de estabelecimento que mais parece um banheiro, toda revestida de pastilha.
Ou piscina. Eu associo muito com piscina. Não sei se eu vivi muito na minha infância em piscina. Eu olho, nossa, parece uma piscina. Aquele azulzão com aquele vermelho. Nossa, demais. Não é? Ai, gente, muito mau gosto. Poderia ter mesmo aqui. Não é? Agora, me conta um segredo em relação, assim, ao processo, para não ter surpresa no orçamento, nessas reformas. Como que você lidera esse processo de orçamento? Você já contou o trâmite inicial, que é ter cuidado, boas práticas, uma boa equipe, eu acho que eu estou agregando. E em relação ao orçamento, conta pra gente. Orçamento, a gente tem uma etapa no projeto que é a etapa de orçamento, que a gente vai fazer uma pausa no projeto e orçar todos os itens que a gente fez a proposta. Então, bancadas, marmoraria, iluminação, para que o cliente tenha uma noção de quanto que vai demandar de verba para ele investir. Daí fica a critério dele, se ele quiser fazer uma adaptação ou se ele quer seguir. Concordo e quero seguir adiante, né? Então, é uma etapa que é essencial, porque daí permite que o cliente fale, não, vou ter que fazer segmentado, não estou preparado para esse valor no momento. Ou deu menos do que eu imaginava, vou investir mais. Então é essencial essa etapa de orçamento. Em relação ao aproveitamento, vamos falar de uma casa antiga, um apartamento antigo, um retrofit. Como que você lida com o reaproveitamento? Nossa, eu amo. Depende também, né? Mas uma casa antiga, assim, é porque eu pego muito em consideração alguns projetos que eu pego que são mais antigos, que tem um piso de madeira IP que não se fabrica mais, tem um mármore branco, eu adoro restaurar, e um granilite, adoro restaurar e incorporar. Granilite para tirar é uma guerra, hein? Nossa, o cliente que eu tô fazendo agora uma casa na aclimação, ele vai querer tirar o granilite, achei um dó. E a escada também, toda uma escada em mármore branco. Mas o que ele vai substituir também não fica atrás, não. Uma escada metálica, mais moderna, bonita. Sim. Mas se fosse para mim, eu ia manter a proposta. Mas você expõe, né, pro cliente. Você mostra, olha, vai ficar assim, vai ficar... Ele tirou o piso de madeira também lá, mas estava estragado, né, então... É que madeira, eu costumo dizer que a madeira, ela é um ser vivo, né? Ela tem que ser cuidada, tratada, não adianta, coloca e esquece. Se você não hidrata ela... E esses materiais naturais, eles têm um custo mais alto e eles também, não é porque você está pagando mais que não vai ter que dar manutenção ou que não é difícil de arranhar, pelo contrário. Então, mais caro e mais manutenção e mais arranha fácil e mais... E como você lida com imprevistos durante a obra? Imprevistos acontecem, né? Normal, principalmente se for antiga. Então, às vezes, estou fazendo uma clínica agora que a gente posicionou as macas, que tem um pilar mesmo no posicionamento de uma maca. Então, isso é um imprevisto. A gente tem que voltar para o computador e reavaliar projeto, reavaliar Aí você tem que reavaliar o giro, né? É clínica de quê? Desculpa te perguntar. É de endoscopia. O principal vai ser endoscopia. Rapaz! Foi legal. Que legal! Primeiro projeto de saúde que eu faço. E como que tá lidar com normas? Eu estou sendo assistido. Eu deixei claro pro cliente que eu tenho muito interesse, mas não é da minha expertise. Então, envolvi uma colega, uma amiga, para fazer junto comigo, e ele ainda contratou uma assessoria de uma arquiteta bem experiente também, que ela dá toda essa... Que legal. Mas estou podendo aprender muito, então respeitando as normas, mas eu acho que é isso, é uma dica também que eu posso dar para você, é quando você não é da sua expertise desenvolver aquele projeto, seja paisagismo, urbanismo, saúde, você chama um profissional para participar junto com você, que você pega o projeto, ganha experiência, e vai ser algo que vai ser incluído no seu portfólio, né? É bem legal. Eu fico muito feliz de você ter a cabeça aberta, porque tem amigos que não trabalham com a área da saúde. Inclusive, eu recebo indicação. Você faz? Faço, né? Outros me ligam para tirar dúvida. E aí eu passo. Olha, boas práticas, o caderno é esse, tá aqui.
não só a BNT, né? Tem uma porrada Anvisa, de... bombeiros, tem um monte Tem de uma coisa, porrada de boas práticas que tem que ser, né, respeitado. Fora que quando você faz o projeto, você tem que ir na vigilância sanitária primeiro. Uhum. Sentar lá, ser simpático, levar um cafezinho ou um quitute, porque você vai passar a tarde inteira. E é isso. Você não sabe, vamos aprender. Compartilhar, levantar a mão, falar, pô, tem um profissional que pode me auxiliar? Entra junto e aí você absorve conhecimento, aumenta o seu leque, expande. Com certeza. Profissionalmente. Não dá pra que... Teve um momento que eu queria fazer tudo. Então, até hidráulico e elétrico projeto, não mapear os pontos. Projeto, eu queria... Gente, não dá. Isso tem que focar em uma coisa. Então, aprovar em prefeitura. Eu gostaria de saber... hoje em dia eu falo bem transparente pro cliente. Eu não faço isso. Eu não tenho experiência nisso, mas eu posso agregar outras pessoas que podem. Então, o cliente, ele é cabeça bem aberta, então ele falou, não, super normal. No marketing também, algumas pessoas, algumas são melhores em outras coisas, e outras pessoas em outras, e daí faz um time que daí é todo mundo focado no resultado, então... E conta para mim, em relação a uma obra em andamento, como você lida com alteração de projeto? É normal também, mais normal do que eu gostaria. Mas, dependendo da alteração, tem que ver a flexibilidade do que dá para fazer. Muitas vezes o cliente acha que precisa de alterar, mas que nem precisa, porque outra solução vai atender o que ele está pensando que não vai ser atendido, e a gente faz a orientação. Por que você quer mudar isso? É importante mesmo? Será que isso aqui não vai te atender? Aí muitas vezes ele fala que quer mudar, mas outras ele entende que não precisa da mudança. E conta pra gente em relação, você é focado em projetos e acompanhamento de obra? Como que você trabalha? Hoje eu desenvolvo os projetos e o acompanhamento da obra. São o acompanhamento, serviço opcional, que é um próximo passo que eu não quero mais não fazer projeto que não tenha um acompanhamento. Por enquanto ele é um serviço opcional, mas pretendo que ele se torne obrigatório. Porque é muito importante, né? Você fechar um acompanhamento da obra junto, que é no acompanhamento que as coisas acontecem praticamente. No projeto ali você está simulando tudo, muito no computador, mas é na obra que enfim, tudo acontece. Você tem equipes que você recomenda, que você só trabalha com elas? Conta pra gente. Eu não executo, eu só faço o acompanhamento. Então, a parte de execução eu faço recomendação de profissionais que trabalham comigo, mas que é outra empresa, outra equipe, não tem muita relação a não ser a de parceria. O meu acompanhamento, ele consiste em visitar a obra para saber se o projeto está sendo atendido, acompanhar o cliente em lojas, desenvolver lojas e, enfim, compra de materiais, fazer relatórios para saber quais são os próximos passos da obra, porque a execução não vai se preocupar com a marmoraria, por exemplo. Sim. Com a marcenaria, com a data de que vai chegar a iluminação, se veio peça faltando na iluminação. Uhum. Então, o acompanhamento que eu faço é mais nesse sentido. De estar visitando, de saber quais são os próximos passos, de controlar o fluxo ali do cliente, do que ele precisa fechar para esse momento, para que a obra não atrase. Bom, pessoal, a gente está chegando ao fim, infelizmente. Oh. Nossa, foi maravilhoso. Muito rápido, né? Fala sério. Fala pra gente, assim, uma recomendação, uma boas práticas. Fala pra aquela câmera que é a sua. É um tema livre. Fala o que você quiser. Eu acho que, primeiro, para quem está na faculdade, esteja ainda estudando, é essencial que procure estágios para se qualificar e procurar evoluir, e seja curioso em relação a novas soluções, às novas tecnologias, ao que o mercado está sendo utilizado. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Para profissionais que estão em início ou já têm uma carreira aí consolidada, é essencial que se mantenha também
sempre ativo ao que está sendo lançado, ao que aceite a questão da colaboração, porque a gente até tinha comentado sobre a vaidade do arquiteto de querer saber fazer tudo, de querer entender sobre tudo, e que não é bem assim. Tem coisas que são mais específicas que nem todo mundo vai dominar, mas quando você agrega outras pessoas à equipe, a depender da tipologia do projeto, do que você está desenvolvendo, só tem a ganhar. E principalmente o cliente é o que sai mais satisfeito disso tudo, porque no fim das contas a gente está correndo atrás de um objetivo só, que é o bem-estar e a qualidade de vida, né, do cliente. Com certeza. Vamos brindar para comemorar? Vamos. Eu tô sem água aqui, mas... Já? Secou tudo. Fingi. Ui! Tchau, pessoal. Manda um beijo lá. Tchau, Vambora. pessoal. Obrigado, adorei participar.